veias. Eles podem desenvolver varizes no homem. Essa área, inchado. Isso é chamado varicocele. Varicocele. Professor, o senhor está falando isso? Se eu não identificar precocemente a varicocele e não tratar da varicocele, ela é um alto elemento de fator de infertilidade. Então, se eu tiver um processo de varizes nesse ambiente do plexo pampiniforme e não houver tratamento, diagnóstico e tratamento, eu posso desencadear uma condição de infertilidade no homem. Então isso é importante, por isso que inclusive dá sinais aqui de inchaço, edema, dor. Então ficar atento a isso. Tenho amigos meus que tiveram esse problema e ficaram inférteis, não têm filhos por causa, não foi detectado no momento certo, que é tão simples a correção disso, gente. Tão simples. Sabe, era só desobstruir os vasos e tirar essas veias varicosas, ficaria tudo normal. Porque se isso estiver comprometido, eu não mantenho a temperatura ideal para quem? Para a produção e a manutenção do espermatozoide. Então morre escasso. E isso prejudica a fertilidade. Então, qual a relação do plexo pampiniforme com a condição da fertilidade masculina? Pode ser prejudicado se houver varicocele. Tá? É bom dar esses dados clínicos que a gente ainda nem faz ideias. Tá? Tudo bem daí? Vamos lá. Como chama esse músculo mesmo? Músculo cremaster. Como chama esse plexo? Plexo pampiniforme. Pampiniforme. Formado pelas veias testiculares. Veias testiculares. Então, cada testículo pesa em torno de 10 a 15 gramas. Isso é tudo que eu já deixei o texto para você. Aqui é legal a diferença. Aqui é desesperador, porque eu achei mais fácil você. Aí logo em seguida, para não ficar tão desesperador, eu pus o nome das estruturas. Então, aqui o testículo, o epidídimo, ó. O plexo venoso pampiniforme, ó. Plexo venoso pampiniforme, azul. O que é o vermelho, professor? A artéria do ducto deferente. Aqui vai passar a artéria também testicular aqui no meio, tá? E aqui o músculo cremaster, ó. Cremaster. E essa área toda desse ducto é o funículo espermático. Tá? Aqui um outro corte também, que é o músculo frontal, tem várias camadas. Ó. Interessante observar aqui ó, o músculo cremaster. Aqui, ó. Músculo cremaster passando bem aqui no meio. Não, deixa eu músculo cremaster. saber que eu preciso estudar. Então ele está aí no meio dessa músculo frontal. Vai pedir. Tá? Mas faz sentido, a glândula seminais é a que mais produz o E sangue. aqui podemos ver também, desculpa, voltando lá, 70% olha o epidídimo que bonito, aqui a cabeça, aqui o corpo e embaixo a cauda. E aqui passando tudo diferente, ó, vai subindo. Tá? E aqui ó, que imagem bacana, uma secção sagital do testículo. O que nós temos aqui? Onde é produzido o espermatozoide? Onde é desenovelado aqui, chamamos túbulos seminíferos. Tem o reto e tem o contorcido. Nesse conjunto aqui, ó, eu produzo o espermatozoide, onde ocorre a espermatogênese. Aí todos os espermatozoides produzidos vão para uma rede, ó, chamada rede do testículo, ou rede testicular. E daqui, percebam que saem ductos em direção ao epidídimo. Isso aqui é epidídimo, ó. É tudo túbulo contorcido também. Esses ductos que saem daqui e vão até o epidídimo, nós chamamos ductos eferentes. Então eu tenho sequência: túbulo seminífero, rede testicular, ducto eferente e epidídimo. Também são vários ductos enovelados. Tá? Então, e outra coisa interessante, aí eu tenho cabeça, corpo e cauda. Eis que surge aqui o ducto deferente, ó. Deferente. Para que serve? Armazena espermatozoide e conduz o espermatozoide até o ducto ejaculatório na próstata. Então, se eu colocar ducto deferente e perguntar a função, permite armazenamento do espermatozoide e transporte do mesmo até o ducto ejaculatório da próstata. Tá? É deferente. E aqui é uma imagem ao vivo, ó, ao testículo aqui. Aqui nós temos o epidídimo, ó,
cabeça, corpo, cauda, está ali. Aqui numa secção sagital, ó, os túbulos seminíferos, a rede de testículos, e aqui vai estar o cabeça do indivíduo, descendo. Túnica são as membranas. Isso é chamado túnica vaginal, que recobre o testículo externamente. Túnicas são camadas. Cada camada, você viu que aqui, ó, cada camada tem várias túnicas. Tá? Aí eu coloquei lá os músculos que nós já falamos também. Tem o sexo, 2 sacos. E aqui eu tenho uma imagem importante. Desse lado do músculo cremaster, ó, com as fibras musculares longitudinais que tracionam o testículo até aqui, ó, essa região. Tá? E aqui nós temos, já dissecado, o plexo pampiniforme em azul, aqui o testículo, o epidídimo, tudo direitinho. E aqui foi selecionado o pênis, onde nós temos aqui, ó, o corpo cavernoso, 2 corpos cavernosos, e no meio passa a artéria do pênis profundo, ó, aqui no meio. E aqui o corpo esponjoso, que no meio passa quem? A uretra peniana, tá? Essa é a diferença. E aqui nós temos outra imagem no corte sagital, testículo, epidídimo e a estrutura. Eu coloco várias imagens para vocês poderem ver. Isso, aqui a produção, e aqui nós temos um corte também, olha que bacana, dá para ver aqui, completo, ó, bolsa escrotal, testículo, epidídimo, cabeça, corpo e cauda. Aqui começa quem? O ducto deferente, olha, vem, sobe, passa pela síntese pública, bexiga atrás do ureter, isso aqui é o ureter, e chega aqui, ó, na ampola. Essa aqui é a ampola do ducto deferente. E essa parte cinza, professor? É a glândula seminal. Os dois se unem para formar esse ducto aqui, ó. E aqui é a próstata, ó. Próstata. Ó, vamos lá. Testículo, epidídimo, ducto deferente, ureter, bexiga. Aqui é a ampola do ducto deferente. Professor, eu consigo ver a ampola? Sim. Ducto vem aqui, olha como dilata o ducto deferente. Aqui é a ampola do ducto deferente. Viu? É a glândula seminal. Junto com o ducto, basicamente, né? Aqui, ó. Glândula seminal. E a ampola cai aonde? A próstata aqui. Formando ducto ejaculatório aqui, ó. Do alargamento do cano. Entendi. Por isso que aqui é mais grossinho. Tá. Então aqui, ó, tem imagem pedida, uma bonitinha. Cabeça, corpo, cauda e forma quem, ó? Ducto deferente. Tá? E aqui é uma imagem do néter seccionado. Quem encontra um erro nessa figura? Pode ser. O que nós temos de erro? Tá o ducto eferente. Isso aqui, ó. O ducto eferente tem que estar escrito o quê? Eferente. Parabéns. Então, isso aqui é um neto, hein? Gosta de anatomia do neto. Um erro, tá vendo? E aqui nós temos os túbulos seminíferos, olha que bonito. Aqui é a rede testicular, olha os ductos eferentes, ó, que estão conduzindo espermatozoide do testículo para o epidídimo, parte da cabeça e corpo. Aí vem o corpo do epidídimo, cauda do epidídimo. Daqui, ó, desse ponto para cima, ó, o ducto deferente. Tá? Outra imagem, olha o plexo pampiniforme passando aqui, ó, permitindo assim essa capacidade de refrigeração, como se fosse o radiador do carro para manter a temperatura. E aqui nós temos o epidídimo que eu já falei para vocês, depois pomos os textos. Aí outra imagem, ó, aqui dá para ver muito bem que estrutura é essa, ó, ductos eferentes, olha que bacana, olha como forma cabeça, corpo, cauda, daqui para cima, ó, cauda, depois da ducto deferente. E aqui a imagem de novo. Olha por que tem essa imagem de novo? Olha o que ele está falando aqui, ó. Funículo espermático. É esse canal aqui, ó, que é o canal inguinal, que é uma abertura. Então esse funículo espermático é formado passando pelo canal inguinal. Aqui eu tenho um ligamento inguinal, ó,
embaixo dele tem um canal, um anel inguinal, por onde passa o funículo espermático. Então, olha, tudo isso aqui é o funículo, ó, esse ducto, esse canal aqui. E o que passa nele, ó? Nervo gênito femoral, artéria do ducto deferente, ducto deferente, que nós falamos, plexo pampiniforme e artéria testicular. Tudo isso passa pelo funículo espermático. Professor, por onde que passa o intestino quando dá hérnia? A hérnia vem aqui, ó, lá dentro, Por aqui, cima? ó. Não, ela entra nesse espaço mesmo. É, de cima para baixo. Eu tive inguinal. Forma hernia inguinal. Hernia inguinal. O médico enfia dentro do saco para chegar. Isso, forma hernia inguinal. Um buraco. Olha que bacana. Então, os dois lados eu tenho. E tudo isso aqui é recoberto pelo músculo cremaster, ó. O cremaster recobre tudo. Então, para eu ver isso, eu tenho que secar o cremaster. Tiro o cremaster, aí eu encontro essa parte do funículo aqui, que eu vou apresentando os seus elementos que passam no funículo, né? Então, funículo espermático é um canal, é um ducto que conecta a região inguinal até a região testicular aqui. E passa tudo isso, né? Tudo isso. Então, essa região é muito inervada, dolorida. Você quer acabar com o homem, mulher? Você dá um chute na bolsa escrotal. E nunca mais vai esquecer disso. E dói. Não recomendo. E aqui, ó, olha que bacana, olha o plexo. Olha que imagem bonita que está do plexo pampiniforme, ó. Uma rede de vasos testiculares, ó. Olha que bacana. E olha como é irrigado o testículo. Isso aqui é a artéria testicular, ó, trazendo sangue, irrigando, levando sangue oxigenado ao testículo. E aqui é a rede venosa e drena o sangue. Muito bacana de se ver, só para vocês terem uma ideia. Aí o ducto deferente, o que é importante? Ele tem 45 centímetros de comprimento e sobe até a região onde passa pela cavidade pélvica, chega na bexiga e ele vai conduzir o quê? Esse espermatozoide. Em que situação? Durante a excitação sexual. Então, no ato sexual, ele é ativado, ele tem um processo de como que eu permito o fluxo? Por peristalse. Tem ondas peristálticas. Forma ondas peristálticas que vão conduzindo o espermatozoide até o ducto ejaculatório. E ele serve para quê? Ó, transportar e armazenar espermatozoide. Por vários meses pode ficar lá. Ah, professor, o que acontece com esse espermatozoide? Ele acaba sendo o quê? É absorvido se não for ejaculado. Por um processo de fagocitose, ó, fagocitose, eu tenho um envolvimento de espermatozoide e ele é absorvido. Tá? Então é interessante observar. Então, quando você ficar sem ejacular muito tempo, o que acontece? Ele absorve esse espermatozoide. Tá? E o ducto ejaculatório fica onde? Lá na próstata tem apenas 2 centímetros de comprimento. Formado por quem? Ó? União do ducto da glândula seminal, que eu falei para vocês, mais ampola do ducto deferente. Então, o ducto deferente forma ampola, chega aqui, é a vesícula seminal do seu ducto aqui, forma o ducto ejaculatório dentro da próstata. Por isso que é importante mostrar, falar bastante, para vocês terem essa noção. Tá? Então, o que é importante esse ducto? Os ductos ejaculatórios se formam acima da base da próstata e passam anteriormente à próstata, terminando na parte prostática da uretra, que eu falei para vocês. Então, ducto ejaculatório começa com a glândula seminal mais ampola do ducto deferente e termina na uretra, porção prostática. Tá? E aí eu permito a secreção do espermatozoide em glândula seminal para o ambiente exterior, né? Para o sêmen, ó, liberação do sêmen. Tá? E aqui, olha que imagem bonita é essa, olha que bacana. O que nós temos nessas duas alças aqui? O ducto direito, esquerdo. Olha como ele vem vindo aqui, ó. De repente ele dilata, ó. Dilata. Essa dilatação, ampola do ducto deferente, ó. Ampola. Vem até aqui. Quem está do ladinho dele? Glândula seminal. Então, olha a glândula seminal, conduz 70% do sêmen, desemboca aqui também. Então, a junção da ampola do ducto deferente mais glândula seminal vai formar um ducto ejaculatório. Ó.
ducto ejaculatório que despeja na uretra prostática. Olha que bonito isso aqui, ó. Ducto deferente, que traz o espermatozoide, que é a porção realmente importante do processo de reprodução. E aqui a vesícula seminal, que vai produzir 70% do sêmen. Eles se unem, descem pelo ducto ejaculatório. Então aqui eu vou misturar esse espermatozoide mais líquido seminal, que vai cair aonde? Na uretra prostática, que produz mais 30% do fluido, para compor o sêmen todo. Tá? E aqui daqui ele vem para onde? Ó, a porção membranosa da uretra, e aqui é o bulbo do pênis, ó, a parte da base, raiz do pênis. E daqui nós temos a uretra bulbar e a uretra esponjosa, que vai depois permitir o fluxo do espermatozoide. Olha que imagem aqui completa, ó. Testículo, epidídimo, ó o ducto deferente, sobe, passa atrás da uretra, do ureter, forma ampola e vem aqui. Vesícula seminal do lado, ducto ejaculatório, uretra prostática, uretra membranosa, bulbar, e aqui a esponjosa, até vir no ósseo externo da uretra e expelir o sêmen. Tá? É bacana você ver o trajeto inteiro. Qual o trajeto do espermatozoide? É produzido nos túbulos seminíferos, vai para a porção da rede testicular, ducto eferente até o testículo, cabeça, corpo, cauda, ducto deferente, ampola do ducto deferente, ducto ejaculatório, porção prostática da uretra, porção membranácea da uretra, porção bulbar da uretra e porção esponjosa até sair na ósseo externo da uretra. Esse é um longo caminho do espermatozoide. Fora que ele chega lá, coitado, tem que andar muito. É ejaculado ali no colo do útero, adentra o útero, sobe, entra na trompa, está quase morrendo. Vai morrer. Walter, é por causa disso, você falou que muda o pH. Qual a alteração do pH quando vai fazer xixi? Arde? Ah, sim. Então, de repente, da situação, se tiver com a urina muito ácida, mesmo liberando esse muco, ele não é suficiente para neutralizar a acidez. Aí arde, queima, né? Porque é ácido. Então, quanto mais ácida a urina, maior a chance de sair essa queimação. Essa queimação se dá por essa acidez. Professor, a velocidade é rápida porque contrai rapidão, assim, é a próxima que contrai, vai fazer do lado. Presta atenção. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o bulbo do pênis. O bulbo do pênis ele contrai, é que fosse uma peninha. Ele faz isso. Ó. Cada vez que ele faz isso, ele ejeta, espirra, força a injeção. Então, normalmente quando a pessoa ejacula, sai em jato, não sai de contínuo, sai vários jatos, porque como se tivesse uma peninha bombando aqui no bulbo. Eu tenho sangue, isso contrai, é como se fosse. É proposital isso, para permitir uma saída com grande ejeção. Tá? O bulbo faz isso? É isso que você quer ver? Tá. Você vê, parece que não é uma quanta informação que a gente lida no dia a dia, elas nem têm ideia, né? Outra coisa interessante é essas secreções prostáticas, como eu falei para vocês. Eu senti um negócio Aqui é a glândula seminal, né? Que vai produzir boa parte do sêmen, que eu falei para vocês. Que ela tem um líquido viscoso alcalino, muito interessante. E as secreções da próstata vão passar pela parte prostática até a uretra. Né? E essas secreções prostáticas são em torno de 25%. Então, eu tenho 70% do líquido seminal, do sêmen, 70% do líquido seminal, 25% da secreção prostática. E a diferença vem um pouquinho do bulbo e do espermatozoide. Tá? Eu vou até falar uma curiosidade sobre isso. Ainda tem uma glândula do uretrais, eu coloquei para vocês, que é o tamanho do mergulho, é um par bem na região ali do bulbo, bem do bulbo. O que ele faz? Ele vai permitir secretar algumas. Durante o ato sexual, a excitação sexual, ela libera um líquido alcalino na uretra e protege o espermatozoide durante a passagem, neutralizando o quê? Os ácidos da urina. Então, essa glândula bulbo-uretral secreta esse líquido para diminuir a acidez da uretra.
preservar o espermatozoide. Eles secretam muco também, isso aqui, ó, para lubrificar a extremidade do pênis, revestimento da uretra também. Então não serve só para proteger o espermatozoide, mas para favorecer a lubrificação do pênis no ato sexual. E aqui eu coloquei um resumo, olha que bacana. As glândulas seminais secretam um líquido viscoso alcalino, que ajuda o quê? Neutralizar o ácido no ambiente do trato genital feminino. Que além da acidez da uretra masculina, a vagina feminina também é ácida. Então ele já age, por isso tem esse volume grande. Outra coisa que tem nos glândulas seminal, frutose. Açúcar. Nossa. Porque frutose. Produção de ATP. O espermatozoide é muito ativo. Ele precisa de comida, ué. Só precisa de energia. De onde vem essa energia? Do sêmen, ó. Do sêmen. Então contribui para quê? Para a mobilidade e viabilidade do espermatozoide. Então o espermatozoide, para sobreviver, ele precisa dessa frutose que está no ambiente do sêmen. Para os E a mitocôndrias. próxima Gente, secreta eu tô o líquido indignada. leitoso. Assim, não tô indignada, A mas... molecular era falando de um alcalino que neutraliza a acidez. É um resumo. Aí o pênis, agora falando de várias partes, e direto lá, como é que faz? Então aqui nós temos, ó, isolado, corpo esponjoso, olha aqui, ó, aqui é bulbo do pênis, raiz. Aqui eu tenho o corpo esponjoso. Quem que passa no meio aqui? A uretra, né? Quem que passa no meio que eu fiquei falando? Uretra. Uretra lumbar, uretra esponjosa, e lá na frente vai ter o ósseo da uretra. Isso aqui é a glande do pênis. E aqui é a coroa do pênis. Normalmente isso aqui está envolvido por um conjunto de pele que é o prepúcio. Percebe que em torno do corpo esponjoso eu tenho um corpo cavernoso, ó, dois dutos longos, extensos, com alto poder de aporte sanguíneo. É isso que se enche para permitir a ereção do pênis, que é o corpo cavernoso, ó, corpo cavernoso. Então eu tenho um leito entre eles. Quem debruça sobre esse leito? O corpo esponjoso. Então quem que fica ereto? Quem fica ereto é o corpo esponjoso. É o corpo cavernoso, obviamente, como ele está junto, tudo fica ereto, né? E outra coisa que nós temos aqui, um corte, ó, faz uma secção transversa aqui, ó. Então eu vejo aqui, ó, aqui é o bulbo esponjoso, cabecinha do Mickey, ó, orelha um pouquinho, ó. Dois corpos cavernosos e no meio passa aqui a artéria profunda do pênis, que traz sangue. E no corpo esponjoso, ó, o que passa no meio? A uretra, ó. A uretra, parte esponjosa, passa aqui. Então é bacana porque tem a uretra aqui e tem ali também. Outra imagem da mesma estrutura, ó. Aqui um corte do pênis, também mostrando toda a uretra desde cima. Essa parte aqui do meio da uretra, essa parede bem fina do lado da uretra, o corpo esponjoso. E muito mais denso, ó. Aqui o corpo cavernoso. Aqui o prepúcio que eu falei para vocês, aqui é o ósseo externo da uretra, aqui é a glande do pênis. E aqui todo o traçado da uretra, desde a parte prostática, membranácea, bulbar e esponjosa. Está tudo para vocês aí que eu falei, tá? Aqui mais a imagem também, olha a coroa da glande do pênis, o ósseo externo da uretra. Olha que interessante, aqui eu tenho um frênulo do prepúcio. Depende da pessoa, isso aqui é muito encurtado e a pessoa não consegue retirar o prepúcio. Depois eu vou falar sobre, tá? Aqui novamente mais imagens. Coloquei bastante. Aí eu coloquei algumas patologias que ocorrem na região. Criptorquidia. É uma condição onde os testículos não descem para o estudo. Certo? Fica lá, na cavidade, não quer descer. Eu não quero descer, fica lá. Isso é chamado de criptorquidia. Então, ocorre em torno de 3% do recém-nascidos e 30% dos prematuros. Isso é importante porque tem que imaginar assim, se isso não descer, tem outras imagens que eu estou contando. Olha, bem legal. Depois vocês estudarem, ó,
aqui a próstata, aqui a uretra prostática, uretra membranácea, bulbar, ó, o bulbo, glândula, ó, bulbo. Aqui, ó, glândula bulbo-uretral, ó, o ducto que libera aqui, ó, a secreçãozinha na região bulbar, olha que legal, direitinho, ó, produz um líquido aqui, desce por esse ducto, isso aqui, ó, ósteo do ducto bulbo-uretral, na uretra bulbar, né? Aqui é a uretra inteira, ó. Nossa. Aqui, novamente, glândula seminal, ampola do ducto deferente, tudo isso vai compor o ducto ejaculatório, ó. E cai aonde? Na uretra, a parte prostática. Eu coloquei várias imagens, ó, a glândula bulbo-uretral aqui a uretra, seccionando de novo, ó. Corpo cavernoso são dois, corpo esponjoso um só, e no meio a uretra. E aqui é uma imagem bonita da glândula seminal, a próstata, como a próstata é irrigada, tem a artéria prostática que irriga a próstata. Tá? E a clitoridia é importante, ó, 80% das crianças elas descem normalmente no primeiro ano de vida. Por isso que o médico é meu pediatra, tem que acompanhar se está descendo ou não. Caso não desça, até 18 meses, eu vou ter que fazer a cirurgia para descer. Ah, professor, o que acontece se ficar ali? Primeiro fica infértil. Segundo, que com o decorrer da vida, pode se transformar numa massa maligna, pode transformar-se num tumor maligno. Por isso que não é interessante deixar. Professor, mas continue, fica infértil. Não, porque um desce, outro ficou, você continua produzindo hormônio. E espermatozoide. Nossa, sério mesmo? A vasectomia. Isso aqui é muito importante. A vasectomia é um método de esterilização masculina, gente. Não é preventivo, pelo amor de Deus. Você está esterilizando o homem. Como a mulher, quando corta a trompa, tudo isso é esterilização, não é método de contracepção. Professor, mas eu não vou engravidar mais. Realmente não vai. Mas isso aí você esterilizou o homem praticamente de forma definitiva. Um método muito mais prático, extremamente prático, porque você, na região do escroto mesmo, faz uma pequena incisão, puxa o ducto deferente, corta em cima, corta embaixo, tira um pedaço, costura em cima, costura embaixo, em ambos os lados. Inclusive o médico tem que mostrar para você que foi cortado. E com isso você evita o quê? A fertilidade. Porque o ducto deferente serve para quê? Para a passagem do espermatozoide. Aí não passa mais. Sabe o que acontece com o espermatozoide? Vai ficando ali. Aí ele vai sendo reabsorvido. Ele vai sendo fagocitado. Tá? Professor, outras coisas muito importantes também, né? Interessante. Uma coisa muito importante quando se fala nisso. Como os vasos sanguíneos são cortados, os níveis de testosterona no sangue permanecem normais, não são cortados. Muito importante, porque o homem é cheio de tabu. O mundo machista. O que acontece? Eu não vou produzir mais testosterona. Continua produzindo, do mesmo jeito, não tem nada a ver. O testículo está ali, não foi retirado. O plexo sanguíneo continua ali, então ele produz. Não afeta em nada. Outra coisa, não afeta em nada o desejo sexual, desempenho sexual, não muda nada. Só diminui 5% do conteúdo do sêmen. 5%. E, obviamente, não tem espermatozoide ali. O resto fica a mesma coisa, ejacula, tudo igual. Até o volume praticamente é o mesmo. Então, em termos práticos, se o casal entrou em consenso em não querer mais ter filhos, né? Quem em casa, ela tem minha irmã mais velha. Passava perto da cueca do meu cunhado e ficava grávida. O terceiro filho, resolveram tomar uma atitude. A mulher, para fazer uma esterilização é complexa. Porque os ductos, a trompa, tudo isso está lá no ambiente da cavidade pélvica, cirurgias invasivas, complexas. No homem não, tudo nos consultórios fazer isso. Consultório. Uma semana está tudo normal no homem. Aí a mulher não se expõe tanto a uma cirurgia como essa. Tá? Então é legal porque você vai ver isso aqui, a chance de praticamente quase 100% de eficácia. E outra coisa que é importante, tem que estar pensando. Professor, de repente o cara quer reverter a vasectomia. É possível? Sim.
Mas a Eu chance caminho. de êxito, ó, 30%, 40%, isso no início. Conforme o tempo vai passando, esquece. Já não consegue mais. Fica estéril mesmo. Tá? Então isso é importante, é uma medida de vida. Ah, qualquer um faz vasectomia, qualquer fase da vida, não. É levado uma série, um protocolo todo, toda uma consideração, porque o homem pode ficar infértil. Tá? É legal saber disso, que é uma, e outra coisa, é uma cultura que o homem pode participar também, que é bem menos, põe bem menos a mulher, né? Há várias coisas, até a medicação que ela tem que tomar. Sim, tudo, infecção. A postectomia, Isso aí. isso é um procedimento Faz mais cirúrgico também, que é removido parte ou todo o prepúcio do pênis. Então, vendo que aquele freno, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de descer o prepúcio do pênis, e a glande fica escondida no prepúcio. E o ambiente é muito quente. Ali pode desenvolver, se o homem não higienizar adequadamente, ambiente de bactérias, vírus, infecções. Gente, tem homem que é muito porco, não cuida dessas coisas. Parece que não sabe o que pode levar o indivíduo a desenvolver câncer de pênis, mais comum do que se imagina. Aí a pessoa tem que seccionar. Aí o que acontece? Ó, olha isso. Se eu fizer essa cirurgia, houver uma dificuldade, realmente apresentar essa dificuldade de descer o prepúcio, o que eu tenho que fazer? Eu faço um ato cirúrgico e isso é muito comum na igreja judaica, né? O povo judeu faz a circuncisão. Circuncisão nada mais é do que postectomia, que é a retirada Como do que faz? prepúcio, é removido. Isso é um ato Puxa pra frente. ritual judaico. Sério? Tá? Mas é só pra machucar, não é? Não. E por que é importante isso? Nessa situação, Porque homem é porco. nós temos assim, eu menor risco de infecção do trato urinário, eu tenho proteção contra o câncer de pênis que eu falei para vocês, e risco menor para doenças sexualmente transmissíveis. Entendi, cara. Agora, independente de fazer a cirurgia ou não, o homem tem que ter esse cuidado também. Tá? Então seria interessante todos Então, para fazerem isso que foi você importante a gente falar de tudo isso, porque sabendo disso E tudo, fica a área de saúde funcionando. pode trabalhar com prevenção, Acho sério. cuidado, higiene, Sério? lidar com toda essa questão do reprodutor masculino. Vocês sabem. Então, a ideia de Deixa eu trabalhar bem claro que eu com isso agradeço foi novamente. Quem a postou mulher. tretou, tretou. Ficou bem legal. Eu queria deixar O claro. que eu quero de vocês, o que eu Novamente vou por fazer essa agora, mulher. tudo que eu falei está aqui nessas peças anatômicas, vamos tentar identificar, eu vou ajudar, tiro dúvidas.